Bom, como o Wagner já antecipou um pouco, essa exposição na terça-feira na Central, que se chama Dogma, de alguma forma faz uma espécie de retrospecto, não exatamente das obras, mas de um percurso, de uma espécie de ideal percorrido, mais ou menos desde o começo dos anos 80 até agora. Eu tenho, nas últimas conversas, palestras, enfim, nas últimas aparições assim, públicas para falar, tenho sempre começado, recentemente, dizendo que talvez eu esteja sofrendo de uma certa... de um fenômeno de instabilidade, né? Porque eu sempre tentei ser muito assertivo, muito certo nas coisas, mesmo quando estava falando, estava enfrentando uma dúvida, isso era tratado de uma maneira muito, digamos, eficiente, tanto oralmente quanto em relação ao próprio processo de trabalho. Mas agora, depois desse percurso já traçado, né, e olhando para trás, analisando o todo, algumas questões que são primordiais parecem ter sido retomadas nesse momento da vida e do trabalho, e isso tem me deixado, não sei se diante de uma certa armadilha da própria obra e do próprio percurso, e digamos o discurso está mais instável, e isso talvez seja uma vantagem, porque eu não estou endurecido como artista, não aprendi exatamente um método, não estou preso a um diagrama formal, nem muito menos conceitual, e talvez até nem ideológico, que é uma espécie de mote para essa conversa, né? Então isso pode significar para mim essa instabilidade, quase uma angústia diante do trabalho, do processo como um todo, né? Um recomeço, mais uma vez, mais uma espécie de virada, né? E é mais ou menos esse tom que eu quero dar a essa conversa, né? Como a gente está num ambiente aqui tão simpático e tão informal, eu vou tentar também ser menos duro, né, na maneira de conduzir, para a gente também ter um espaço de diálogo, de debate depois, né? A conversa foi batizada com esse nome, composto com esse título, uma criação em engajamento, fronteiras entre o íntimo e o ideológico. Isso no sentido de tentar expor para vocês, mesmo para tantos de uma quantidade grande de obras e de várias maneiras que o trabalho foi acontecendo, como esse eixo entre aquilo que é do pessoal, do íntimo, da história particular, do processo de catarse, de maturação pessoal, toca e às vezes pode inclusive se transformar numa espécie de dado ideológico ou de panfleto ideológico perante o trabalho. Eu sou filho de um preso político, né? Meus pais tiveram um envolvimento grande com a política social, no começo dos anos 60 especialmente, né? Os dois. Meu pai foi um dos criadores do Partido Comunista na Paraíba, e minha mãe o conheceu já nesse ambiente, né? E eles tiveram um envolvimento muito grande também com as ligas camponesas. Meu pai é engenheiro, minha mãe é formada em filosofia e é artista plástica, né? E meu pai, apesar desse caminho que assumiu, que tomou, né, que começou enquanto estudante de engenharia no Recife, né, é filho de um senhor de engenho, um coronel de engenho, que se chama José Rufino, de quem eu tomei esse nome como parte do trabalho, parte do processo de trabalho. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, acho que aí está já colocada a primeira grande dicotomia da minha vida, né? Entre esse pensamento político e ideológico dos pais e uma educação toda voltada para isso, né? Que ao longo do tempo evoluiu, por exemplo, para ecologia, né? Que é praticamente o que eles acreditam ainda, né? E por outro lado, essa vida no engenho, onde eu passava boa parte da minha infância. Então tinha uma vida urbana, na casa dos pais, e circundado por pessoas não só da política, mas da classe intelectual também. E só para vocês terem uma noção da força, da potência disso para uma criança, eu convivi dentro da minha casa com Luiz Carlos Prestes. E vocês vão ver como no final isso pode ser um dado aqui no fechamento da nossa conversa, né? E por outro lado tinha essa possibilidade da opulência do avô, que possibilitava
para uma criança, que era o neto, né? Um poder total, absoluto, uma maravilha em formato de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali no engenho como neto do senhor de engenho, do coronel, mas com os olhos, o filtro, né, gerado pelos pais. Né? E essa categoria, né, de dicotomia entre visões de mundo absolutamente distintas apareceu em todos os formatos na minha vida, tanto do ponto de vista político-ideológico ou educativo, ou da educação em si, como inclusive ambiental. O fato de sair, por exemplo, de João Pessoa, que é um lugar úmido e litorâneo, para um outro lugar extremamente seco, que era a fazenda do meu avô, não o engenho, eu estava sempre fazendo esses paralelos, né, de sair de um universo e entrar no outro, né, sem, no entanto, perder a noção, né, do que estava acontecendo. Né. Então, com esse universo infantil, né, durante a infância, existia também mais um dado muito forte, que era, aí sim, já no início dos anos 70, né, a relação entre a proteção, ou uma noção de que o entorno todo da minha vida era muito perfeito, muito bem estruturado, né? Filho de um homem que se tinha como a moral acima de tudo, né? Uma mãe também com uma formação intelectual incrível, uma casa toda estruturada, mas ao mesmo tempo existia uma coisa que rondava aquela situação, que eu não sabia o que era, mas que sabia que era grave, que era temeroso, né? E isso também ajudou nessa formatação, né, da minha personalidade. Né? Então tudo isso foi transportado depois para os processos de criação. Então eu estou falando isso para apontar depois para vocês que quase tudo que é feito, que de alguma forma Wagner já tocou nisso, né, tem essa dicotomia. Então eu estou sempre entre eixos, por exemplo, de opulência e do oprimido, daquilo que está revelado ou de um segredo, daquilo que é a memória ou o esquecimento, daquilo que aparentemente é uma verdade ou que é inverdade. Então os trabalhos estão sempre se balançando nesses pêndulos. Né? Então talvez seja por isso que, para mim, o trabalho artístico nunca é, e não pode ser obviamente, como era o trabalho de paleontólogo. Eu estou falando era agora no passado, porque eu estou há quase 2 anos não mais paleontólogo. Até 2 anos atrás eu dava aula de arte e paleontologia e mais algumas outras coisas. E, não faço mais isso do ponto de vista acadêmico, né, na paleontologia. E, então, o processo geral de pensamento, de estruturação do trabalho, ele também está equilibrado desse jeito, é sempre pendular. Né? Então, é sempre uma coisa que não é como a ciência, que é uma busca por aquilo que a gente pretende, pelo menos uma reprodução do fenômeno na natureza, no caso das ciências naturais. Né? Revelar uma verdade intrínseca do fato natural. E isso, talvez essa busca, como geólogo, paleontólogo, que tenha me empurrado para a arte, né? Para ter um terreno que não precisasse disso. Né? Então, apesar de ter essa formação científica, é como se durante o processo artístico eu consigo perverter tudo isso. Né? Tem uma subversão de processo, porque eu não preciso entregar no final, nem a mim, uma verdade, certo? Como é um processo científico. E, então, diante desse cenário, né, primeiro, um artista nascido no Nordeste do Brasil, fora dos eixos hegemônicos dos grandes lugares de produção de arte contemporânea. Né? Então eu tive poucas influências, assim, poucos parâmetros, né, para começar a estabelecer o que para mim seria um percurso, um caminho possível de arte. Né? Mas mesmo assim, pelo fato de ter possibilidades intelectuais no todo, eu sabia o que acontecia no mundo da arte. Aliás, fiquei sabendo muito antes da minha mãe sobre arte contemporânea, inclusive no Brasil, porque eu comecei a me interessar mais rapidamente do que ela, e era eu que trazia ainda menino a informação para ela. Né? E como tive esse interesse por paleontologia também muito precoce, né? A coisa também da própria história da arte veio junto. Né? Então tudo que era essa espécie de cronologia, né? Uma tentativa de organizar tudo assim temporalmente, para mim sempre foi muito importante. Né?
mais recentemente eu tenho desfeito tentado, né, desfazer essa necessidade, né? Então eu diria para vocês que assim, o começo do trabalho, ele surgiu meio... foi quase um processo endógeno, não tinha exatamente um fato de fora. Agora, eu morava no Recife, quando era a partir dos 17 anos, e tive, obviamente, contato com alguns artistas que foram importantíssimos para mim, como Paulo Bruschi, Daniel Santiago, Montes Magno, isso no caso das artes visuais, né, que eram os artistas de vanguarda da cidade, e não tive, por exemplo, um contato com a minha geração dos anos 80. Eu não conseguia achar um lugar ali de discurso que parecesse comigo. E também em outras áreas, de cinema, de música, de literatura, por exemplo, Jomar Muniz de Brito, que é um artista multimídia pernambucano, que é tropicalista, me influenciou muito como método, assim, né? Como ser artista, né? Porque ela era um corpo entregue, de corpo e alma, né? Uma figura de corpo e alma entregue à arte com tudo, né? Sem nenhum preconceito com nada, né? Então isso foi muito bom para mim, conviver com ele, né? Ele, digamos, botava fogo, né? Incendiava a minha possibilidade de um dia ter um trabalho artístico. Então acho que já no começo, né, eu já era um pouco estranho lá para a cena local. Primeiro, não era artista, nem tinha perspectiva de ser. Estava fazendo um outro curso, isso só veio acontecer muito tempo depois, né? Então acho que todo o começo do trabalho teve muito a ver com isso que eu estou chamando aqui de íntimo. Então foi o fato íntimo, a situação pessoal, que falou primeiro, que foi uma voz muito forte de fazer alguma coisa que saísse exatamente daquelas entranhas, digamos, de alguma forma apertadas, né? E que eu pudesse passar por esse processo inicial de uma espécie de catarse. Aí, não minha, necessariamente, mas histórico familiar. Essa família da cultura canavieira, que teve escravos e que tinha propriedades e que eu convivi na minha infância com crianças que eram os meus amigos, mas eram filhos de moradores e só levavam gritos e não podiam entrar na casa grande. Então eu convivi com isso tudo, né? E isso precisava ser trabalhado, ser tratado para seguir em frente, né? E aí foi que começou essa série de trabalhos. Meu avô morreu em 1979 e ele era uma figura extremamente centralizadora, né? Era a partir dele que tudo se irradiava, né? Uma figura incrível, um intelectual à moda dele, sem uma formação acadêmica, mas extremamente inteligente, enfim, uma figura muito poética, né? E esse avô, então, com a morte dele, a família se esfacelou toda, e o que sobrou, além de um patrimônio material, foi um patrimônio cultural, afetivo, né? Que terminou caindo nas minhas mãos. Então eu herdei da família uma biblioteca e os acervos particulares, inclusive todo o acervo de correspondências, não apenas do meu avô, mas de outros parentes que morriam, e os filhos, enfim, netos, depositavam no engenho do meu avô maços e maços de cartas, enfim, documentos, e que aquilo tudo ia sendo acumulado ali. E no começo dos anos 80 eu fui com meu pai no engenho de volta, buscar esse material todo, e levei para Recife, e como um paleontólogo, eu fui separar essas cartas e organizar todo esse acervo, né, cronologicamente, né? Tirava a carta do envelope, e a minha ideia era encadernar todas as cartas em ordem cronológica, né? E separando por pessoas e tal, né? E depois guardar esses envelopes, fazer alguma coisa com eles, né? E provavelmente doar esse acervo todo para uma fundação, inclusive fundação que já existia na minha família, né? Só que eu comecei um processo de ler as cartas, né? E aí fui lendo tudo do século XIX, né? A partir de meados do século XIX, e isso foi talvez a coisa mais forte que aconteceu na minha vida. Não foi nem descobrir, por exemplo, que meu pai era teoricamente um bandido, que eu descobri na escola quando era criança. Um colega de sala me disse isso, né? Ah, não faça isso, porque senão eu digo para todo mundo aqui na escola que seu pai é um bandido. Aí eu disse, não, meu pai não é um bandido. Aí o outro colega disse, meu pai já me disse para não andar perto de você, que seu pai é bandido.
E eu tive que idealizar um bandido bom, né, para cadastrar meu pai nessa categoria. Mas isso pareceu muito suave. E outras coisas que aconteceram diante dessa descoberta, dessa intimidade familiar, passando de geração a geração. Então o que eu descobri, lendo cartas e cartas e cartas, é que havia uma ciclicidade de sensações, de impossibilidades, impotências, frustrações, desejos que não se consolidavam, abandonos, enfim, toda a categoria de drama humano contido nessas cartas extremamente íntimas, e muitas delas, no final, diziam destrua após ler, e eu terminei devassando esses segredos todos, né? E a primeira sensação que eu tive, claro, né, quem abre um diário íntimo particular de alguém, e fiquei com uma culpa imensa, mesmo porque eu estava convivendo ainda com meus tios, enfim, tio avô, e os parentes que estavam ali, que tinham aquelas cartas, né? E era como se eu estivesse vendo toda a família nua, né? sem roupa por dentro, inclusive. Né? A saída para isso, né, depois de um desespero muito grande inicial, porque tinha chegado a minha vez. Né? Eu tinha lido tudo aquilo que aconteceu de geração para geração e estava ali preparado para escrever uma carta daquela. Né? Tinha o mesmo acervo sentimental para escrever de novo aquelas mesmas coisas. Né? E aí foi que me surgiu essa ideia de intervir nesse passado. Né? E aí eu adotei o nome desse avô, como se essas cartas tivessem sido escritas para ele, e fui fazendo primeiro nos selos dos envelopes, uns desenhos por cima, né? Porque eu não tinha coragem de estragar, digamos, o envelope. Né? Depois nos próprios envelopes, como vocês estão vendo aí. Então o conjunto inteiro, que tem algumas centenas, talvez milhares de desenhos, é uma espécie de iconografia deturpada, né? Um passado configurado, né? Em imagem, né? E texto também, a partir da leitura desses fatos íntimos dessas pessoas. Né? Com o passar dos anos eu fui ficando mais afoito, né? E mais corajoso, e passei a desenhar em cima das próprias cartas. Então, o desenho em si, só para contextualizar, né? Nessa época que eu fazia esses desenhos aqui, eu já tinha uma noção da produção, por exemplo, da época, nos anos 80, né? Já tinha meu gosto estético estabelecido, já sabia o que eu gostava em arte e literatura, nunca gostei de nada, inclusive fora da área artística, né? Que não tenha muita potência. Eu não gosto de ler um romance, por exemplo, que trata de um fato, ou conta sequências de histórias e acontecimentos. Para mim tem que ter uma pancada muito forte de linguagem. Então se a linguagem não aparece com força, eu já me afasto disso. Né? E por isso gosto também da produção em artes visuais que tem isso. Né? Então meus artistas prediletos, escolhidos, são quase todos artistas do pós-guerra, e principalmente alemães, por causa da dureza que essa turma, né, também enfrentou. Né? E talvez até por um traço pessoal meu, um jeito de ser, de trabalhar e até familiar, que é um pouco talvez incomum na região Nordeste. Né? Então esse desenho mais bruto, né, mais mal feito, né, ele também é uma citação até à arte bruta, certo? Clara. Então não é que no momento aí eu poderia ter feito mais bem feitinho, mas eu já sabia que eu queria essa coisa suja, rude, né? Enquanto do ponto de vista comportamental e de vestimenta eu sou sempre assim, mais arrumadinho e mais limpo, né? Mas o trabalho tem essa espécie de violência que era um pedido, era uma voz do que estava ali dentro, então não podia ser diferente. Né? Eu estou falando isso porque, por exemplo, a crítica de arte, ou os teóricos da arte que tiveram conhecimento desse material no comecinho dos anos 90 não entendiam exatamente por quê. Um artista vem lá da Paraíba e traz para São Paulo desenhos assim sujos, sabe, estranhos. Né? Então, isso tem esse tom exatamente por isso, porque era necessário fazer desse jeito. Né? Era necessário, apesar do espaço ser pequeno, ter uma certa energia assim, corporal, né? Uma coisa que estava tremendo, não era apenas um desenho tranquilo, né? De um artista que estava, ou de um quase artista que não era artista, com um suporte neutro
o suporte tinha todo esse drama, estava completamente impregnado de drama. Então são dezenas e dezenas, centenas de cartas, né? A Cossack Naif vai fazer agora uma publicação com cerca de 400 delas, né? Para a gente ter uma noção de conjunto. Então vejo que foram remetidas a esse José Rufino, quase todas, né? E aí alguns dos desenhos deixam aflorar, né, fragmentos do que estava ali dentro, ou então são textos meus que são misturados, né, com uma coisa como se fosse uma espécie de delírio de incorporação de tudo aquilo para o meu próprio desenho. Algumas séries, né, alguns conjuntos, eu me deixei levar por uma coisa que era quase gráfica, né, mas que aqui e acolá também demonstra uma certa recorrência do uso de certas cores, desse vermelho que parece um sangue, que aparece muito, né? E certas figuras que vão aparecendo ao longo do percurso, né? Foi muito importante para mim também, nesse período, meados dos anos 80, conhecer a obra de Iberê Camargo. E, por felicidade, eu fui aproximado disso agora, recentemente, na Mostra dos 100 anos de Iberê, pude, inclusive, fazer uma palestra na Fundação, falando exatamente das cartas de areia, e como foi bom para mim ver um artista fora do tom, aqui nos trópicos, né, produzindo com essa coisa que é quase um transe carnal, uma pintura que não termina, né, uma pintura processo, né, só acaba, só sai de perto dele. Eu acho que é porque realmente tinha que entrar no sistema, mas se dependesse, eu acho que do próprio Iberê, teria pintado numa única tela a vida inteira, né, sempre mexendo naquela tinta, sem nunca parar, né, quase como uma performance, né. E eu sempre me vi aproximado, mas até confesso para vocês, acho que eu até falei isso na Fundação Iberê Camargo, que eu tinha até vergonha de dizer, porque num certo momento, talvez no começo dos anos 90, ele estava tão fora do tom que as pessoas não gostavam, acho que achavam até meio kit. E eu me convencia até um pouco disso, né? Olhava e dizia, não, acho que ele errou a cor, né? Tá um negócio empastado, assim, cor de nada, né? E demorei bastante a trazer de volta para perto de mim, já agora muito recentemente, por sorte, fui levado para dentro lá desse ambiente dos 100 anos de Iberê no ano passado. A exposição acho que acabou semana passada, né? E tem um catálogo enorme que está à venda pela Cossack Naif. Uma monotipia, né, feita por dobradura, né, que é uma coisa que eu vou falar agora, mas que já apareceu nessa série das cartas de areia, né? Então as cartas de areia, elas formam conjuntos grandes e às vezes se desmembram e formam, por exemplo, uma instalação feita com cartas pessoais, né? Então a gente está aqui numa coisa que, claro, né, passa pelo meu desejo íntimo, né, mas eu poderia ter queimado esse conjunto de cartas. Seria uma solução para mim. Eu lia tudo e depois não quero ouvir falar mais dessa história, e destruiria. O que importa, e é por isso que eu estou aqui conversando com vocês, é que já nessa época, já em 1986, eu sabia que eu já tinha uma função, certo? Eu queria que aquilo não fosse apenas um tratamento pessoal, porque se fosse, eu teria resolvido todo num divã. Eu já sabia que o que eu queria fazer era oferecer de alguma forma esse fato ao mundo, né, como linguagem. E por isso que virou arte, né? Demorou muito a acontecer, a ser visto como arte, né? Isso, né? Mas eu já tinha essa perspectiva, né? Tem que ser feito para outros, não para mim, né? O meu fato pessoal tinha que ser apagado diante de um todo, né? E isso é uma coisa plantada, né? De alguma forma, a gente já pode falar que é uma ideologia, certo? Que se eu não tivesse tido a chance de ter sido conduzido para isso, né, poderia ter tomado outra atitude com esse material. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente ver um pouco só da tipologia desses desenhos, né? Então essa já da série das cartas. Eu fiz vários assim, com desenhos suaves, depois eu fui enchendo mais até cobrir praticamente as cartas todas de preto. Eu me lembro que em 1990, aqui em São Paulo, fazendo não uma palestra, mas uma visita guiada no MAC da USP, com algumas dessas cartas expostas e desenhos sobre envelopes. Uma professora da USP, especialista, se eu não me engano, em paleografia,
ficou muito furiosa porque eu estava estragando documentos históricos, inclusive de gente histórica, né? E eu fiz uma defesa para ela na época, né? Porque ela queria que eu usasse uma cópia. Já existia cópia Xerox colorida, né? Faça cópia Xerox colorida e trabalhe em cima e deixa o original num arquivo, num acervo público, né? E aí eu expliquei a ela que não, né? Porque o que eu estava tentando fazer era como se fosse frear a história e reconfigurá-la, né? Mudar o passado, voltar e de alguma forma curar esse passado, né? Fazer um remendo do passado. Por isso tinha que ser esse material, porque na carne desse papel, dessa fibra, dessa caligrafia, dessa tinta que foi escrita aí, é que está, digamos, o espírito da coisa, né? E isso é uma característica do meu trabalho. Todos os materiais, quase todos, trazem esse fato impregnado, né? Então, às vezes, as pessoas até me dizem, eu não gosto do seu trabalho, tenho medo, como se tivesse uma alma, né, um negócio e tal, né? E realmente eu não consigo muito me libertar disso. Mesmo quando faço uma pintura que é nova, né? Tinta acrílica sobre uma lona nova, de alguma forma ela está presa a um fato histórico, tem uma amarração que não é apenas o novo, né? Então essas são essas séries, né, das cartas, a figuração não é, digamos, uma representação, né, do que está escrito aí, mas é uma coisa que é um desdobramento possível, né, porque na realidade o desenho está num outro plano, é uma outra linguagem superposta à linguagem escrita, né? Então palavra e figura ficam ali às vezes num diálogo, às vezes numa briga, certo? Porque são articulações distintas, né? Bom, e esse segundo módulo, vamos chamar assim, da conversa, é como eu saí, digamos, dessa cápsula que me prendia, né? Que era essa tentativa de solucionar esse primeiro fato, que era muito grandioso para mim e que envolvia, obviamente, a minha personalidade, a formação da minha personalidade diante do sistema gerado no meu entorno. Era preciso romper com essa história, né, dessa família canavieira tão forte, né, tão exigente com os seus familiares, tão exigentes uns com os outros, né? E então, depois que eu entendi isso, né, e que era possível fazer, porque vocês imaginam como a família reagiu. Eu fui o fiel depositário desse patrimônio cultural da família, né? E aí de repente isso começa a aparecer aqui e acolá, as cartas estragadas, né? Ou mostradas, né? As intimidades, por exemplo, da minha avó, da minha tia-avó, de uma tia, de um tio. E houve no começo quase uma rebelião, né? E que também foi acompanhada pelo fato de eu estar usando o nome do avô, porque também é patrimônio maior deles. Então, dos meus primos, tio, o mais importante na vida deles, nos anos 80, era abrir a boca e dizer: eu sou neto de José Rufino. E às vezes eu estava do lado. E aí isso gerava todo um incômodo, né? Porque eu não tinha, digamos, o direito de usar esse avô, de incorporar o avô, né? Porque eu, né? E foi preciso tempo e um entendimento pessoal de cada um para aceitar isso. E já pulando para os dias de hoje, né, isso passou para uma coisa tão contrária do que era no começo, né, que agora quem tem uma carta, mesmo que não seja tão antiga, quer passar para mim. Às vezes até agora um e-mail, uma coisa que é bem de hoje, né? Mais contemporâneo, como se o problema de ontem, né, eu pudesse tratar com arte também, né? E eu vou só contar para vocês isso como é interessante, né? Porque isso talvez, no último slide que vocês vão ver, também possa me lembrar de voltar a falar, né? Meu pai teve uma irmã que já faleceu, morava no Rio de Janeiro, que era a tia que eu mais temia, por ser mais, na minha cabeça, né, conservadora, tradicionalista, exigente, dura, né? E eu sempre fiquei meio assim com ela, morria de medo, né? E quando fiz essa desgraça com as cartas da família, temia muito encontrá-la, né? E aí fui para uma exposição no Rio, no Castelinho, lá do Aterro do Flamengo, com curadoria de Marcelo Campos, onde ele juntou, que era a tese de doutorado dele, né, o meu trabalho, Efraim Almeida, cearense, e Farnese. Então era uma exposição nada alegre, né? E
e tinha 3 cartas de areia, que são 3 autorretratos meus. Eu me fotografei nu, de frente, e fiz uma impressão em 3 cartas da minha avó. E depois fiz uma dobradura, como se tivesse um sangue saindo, assim, uma coisa meio ritualística. E era isso que estava exposto. E meu pai fez a loucura de ligar para essa irmã e dizer que eu estava com essa exposição. E ela chegou lá com uma amiga. Eu quase saí correndo pelo aterro do Flamengo. Mas fiquei por ali olhando, e ela entrou com essa amiga, sem ver direito as coisas e tal. E na frente das 3 cartas, cada uma botou um óculos grossos assim, e olharam. E quando a amiga não conseguia focar direito, eu não estou entendendo, isso é o quê? Aí ela disse, isso é o meu sobrinho, que adotou o nome do meu pai, impresso aqui no papel, como se fosse um corpo de Jesus Cristo. Mas eu estou vendo é meu pai, porque ele está igualzinho ao meu pai. É Cristo, mas é meu pai. Então ela fez uma leitura completamente inesperada para mim, né? Então ela não estava no plano que eu estava, da tensão, que aquilo ainda era um documento histórico da mãe, né? Ela estava vendo já nessa transmutação para uma outra possibilidade. E ficou completamente emocionada, me deu muitos abraços e tal. E foi, digamos, o momento que eu conquistei essa tia e vice-versa, né? E eu acho que o trabalho artístico em si, né, ele deve carregar sempre essa possibilidade, né, dessa revolução pessoal, né, que pode acontecer num nível ínfimo, né, com uma pessoa, mas para mim deve acontecer, porque se não tem essa perspectiva, eu me perco completamente e não consigo atuar como artista, né? Bom, mas o fato é que na passagem para os anos 90, eu passei a ampliar, digamos, essa coisa que depois viraria um método de ir no passado, pegar essas coisas e repará-las, né, ou subvertê-las, né? E fui fazendo isso de uma forma mais ampliada, ainda no ambiente sociocultural, econômico, digamos, do ciclo canavieiro. Então as primeiras instalações do comecinho dos anos 90 ainda tratam disso, né? Então essa daqui foi mostrada aqui no Centro Cultural São Paulo, em 1991, foi a primeira individual que eu fiz aqui. Esses papéis que estão aí ainda são documentos da família e está partido em 3 pedaços, mas isso era uma instalação. E essas máquinas, né, elas imprimem esses erros, né? De vez em quando borram o papel inteiro, né? Então são algumas falas que se soltam, né? São espécies de diálogos, né? Então eu já estava num outro tipo de configuração dos materiais, não era mais só aquela coisa da dependência com as cartas, né? E, bom, nos anos 80 também pintei, fiz várias outras coisas, mas o trabalho principal era a dedicação a essas cartas de areia. Ela começou a ser produzida em 1990 e foi exposta pela primeira vez em 96 no Rio, depois em 97 na Bienal de Havana. E ela é muito alta, mas aí a sala era baixa, eu tive que diminuir a altitude, a dimensão. É uma árvore genealógica, né, que corre toda para essa cadeira. Esse trabalho foi exposto no Rio, se chama Lacrimácio. O fato de usar o latim, né, vem dessa minha formação em paleontologia. Então já no começo, lá no finzinho dos anos 80, eu já tinha criado uma espécie de lógica para o trabalho futuro. E eu pensei assim, bom, eu vou percorrer uma coisa como se fosse tudo ligado a uma sensação corporal. Todas as obras vão convergir para aquele que faz. Então eu estou corporalmente em todas. Chorando, lacrimácio, respirando, respirácio, plasmando o corpo, plasmácio, dilacerando o corpo, lacerácio, e assim vai. Certo? Então são sequências de obras que tratam dessa mesma sensação, como se fosse necessário até o fim da vida investigar uma espécie de interior, né? Como se fosse abrindo o tempo inteiro esse conteúdo que vai sendo expurgado, mesmo quando a situação não é particular, não é desse íntimo. Essas cartas que estão ali são ainda as cartas de família, e quando esse trabalho foi para Havana, ele foi interpretado lá, inclusive por críticos internacionais, franceses, que era uma obra sobre a ditadura do Brasil. É claro que eu tinha pensado nisso e já era um dos primeiros trabalhos que tinha esse tom. Mas eu fiquei mudo aqui no Brasil, eu não falei isso em alguma entrevista, não denunciava isso. Isso só apareceu lá
no contexto em Cuba, que essa cadeira virou uma cadeira elétrica. Então só foi preciso mudar de configuração do trabalho, política, social, para que o trabalho criasse uma outra leitura. Essa se chama Respirácio, começou nos anos 90. São gavetas que eu recolhi na família, de vários móveis decompostos, enfim, meio destruídos, familiares. E aqui, essa questão da memória, que eu vou tratar um pouquinho disso mais para frente, eu só quero perguntar também uma coisa sobre tempo, né? Porque eu estou falando aqui, está livre ou vocês querem estabelecer mais um tempo? A gente pode, você pode falar até o horário é das 8 às 10. Às 10 a gente para, não sei que horas são 9. Ok. Fica com seu critério. Tá bom, não, acho que vou tentar mais uma meia hora para a gente poder abrir. Isso, tá ótimo. Bom, então aqui, digamos, esse vínculo, né, com esse passado específico que aparentemente pertence a uma memória, eu comecei a diluir. Então esse trabalho, ele respira o conteúdo das gavetas, mas já branco. Então já é uma entrega para as memórias alheias, como se eu estivesse oferecendo ao espectador, ao outro, né, a sua memória própria. Né? E não está ali escrito nada meu, da minha família, nem nenhum fato específico. Né? Então, isso terminou virando uma cadeia de trabalhos. Então, tem obras até hoje que seguem esse tipo de tratamento, certo? Que eu chamo às vezes até de memória genérica, né? Que não é uma coisa específica. Né? É óbvio que uma gaveta é um lugar de guardar segredos, enfim, coisas passadas ou mais atuais. E se estão aí espalhadas, estão de alguma forma deixando isso aparecer. Quando a gente acha uma gaveta desgarrada, mesmo numa calçada abandonada, a gente faz essa leitura do que estaria aí, né, que ficou por dentro dessa gaveta. Né? Isso é cimento branco com gesso. E isso foi modelado. Né? Eu enchia a gaveta com a massa e passava uma espátula, né, fazendo essa forma, como se fosse uma forma de bolo, inchando, né, dentro da gaveta. Parece domos, né? Domos. Iluminação. Exatamente. Eu vou falar já uma coisa aqui que era um pouquinho mais para frente, mas já que a gente tocou nisso, né, para várias obras, o que desencadeia o processo é como se fosse o processo do cientista, só que com a possibilidade disso que eu estou chamando de perversão. Né? Mas para tudo tem uma cadeia de pensamento. Então, às vezes, o motivo inicial é uma terminologia. Por exemplo, é uma palavra que pode vir de uma religião, de um fato filosófico, de um fato científico, ou político, ou emotivo. Então, nesse caso aqui, o motivo que gerou esse trabalho vem de Aristóteles. É um tratado sobre a respiração das coisas, uma certa alma dos objetos inertes. Né? E aí foi isso que me motivou a deixar uma gaveta, que não fala, não respira, né? Respirar essa espécie de bolha do seu conteúdo. Né? Eu já falei aqui várias vezes em memória, né? De várias formas, né? Tanto a particular, quanto a memória política, enfim, familiar. E terminei. No finzinho dos anos 90, eu já era chamado, conhecido, aqui em São Paulo, inclusive, como artista das memórias. Ah, José Rufino, então tudo que tinha uma curadoria que estava ligada a isso, né, eu era chamado. Né? E eu terminei começando a me preocupar com isso, porque eu não estudava exatamente isso, não aprofundava, não adensava tanto. E resolvi quase que dar um corte assim no trabalho e disse, bom, se eu próprio digo isso, que trabalho sobre memórias, vou analisar esse fato como se fosse um trabalho mais científico. Né? E concorri a uma bolsa em 1990 da Fundação Vita, e com essa bolsa, durante um ano, eu me propus a fazer exatamente essa investigação do que seria esse fenômeno da memória. E resolvi escrever 20 textos de memória e fazer, na época assim, eram números que eu inventei, né? 200 desenhos de memória de lugares, de 20 lugares da infância, que eu chamei de topologias aleatórias. E escrevi no projeto da Fundação Vita essas topologias. O quintal da casa de uma tia na cidade de Areia,
que dá o nome à série Cartas de Areia. O portão de uma outra pessoa, a subida da serra em Pernambuco para Garanhuns. Vários pontos assim que eram as topologias. E comprei papéis e materiais e fui para o ateliê para desenhar essas topologias de memória, né? E também escrever. E aí aconteceu a primeira, digamos, quase que uma anunciação para mim, assim, do fato do que é realmente linguagem, né? Como se articula isso, né? Porque eu não conseguia desenhar. Travava, né? Ficava ali com pincel, lápis, rabiscando, coisa que não vinha essa tal memória. Porque muitas vezes um ponto desse era de uma infância ainda muito longínqua para a fase adulta, né? Uma coisa vista, por exemplo, aos 4 anos, aos 3 anos de idade, né? E não chegava. E aí eu disse, bom, como eu não estou conseguindo desenhar, assim, 1 mês, 2 meses depois, já estava desesperado, né? Eu vou escrever primeiro as topologias. E aí a primeira, sentei, papel na mão e laudas e laudas sobre o quintal de uma casa que eu tinha visto aos 4 anos de idade. E aí vi como a palavra tem o poder de arrancar por ela própria, né? Porque, por exemplo, para usar essa topologia, que às vezes eu ligava, era um quintal que eu precisava descrever. Quintal já era uma palavra, já estava tomada ali. Então não precisava desenhar quintal. Quintal já era a representação disso. Não era matéria, eu não segurava a palavra na mão, mas tinha todo o significado disso, né? E com quintal vinha chão, vinha árvore, vinha planta, vinha muro, vinha tudo do entorno que podia chegar nisso, né? E aí foi no ano 2000 que realmente eu descobri esse poder da linguagem escrita, né? E por isso acabei lançando um livro agora sábado, né? E tenho mais esse dado na minha vida, que é a literatura, né? Porque desde então o texto era texto de artista simplesmente, né? Mas tudo que falhava até outro dia, né? No campo das artes, eu ia buscar na literatura, certo? Na articulação da palavra como um complemento, como uma coisa que podia chegar para ajudar, certo? Nesse processo, né? Então, para desencadear, digamos, o processo do desenho, já que ele estava travado, eu fui buscar ajuda em Hermann Rochard. Eu fiz os primeiros rochais, as primeiras manchas de Rochard em 1970. Eu nasci em 65, na escola. E sempre vi, elas sempre conviveram comigo, né? E depois, claro, já nos anos 80, fui descobrir quem era Rochard, o que era o teste de Rochard, e me interessei mais por isso. E eu usei a dobradura simétrica como se fosse uma janela, uma possibilidade de abrir esse passado. Isso não foi por acaso, foi por leituras, inclusive, né? Inclusive autores que falavam de uma memória como se fossem compartimentos, ou janelas, ou fatias, que eram retiradas as da frente e a gente acessava as de trás. Santo Agostinho, se não me engano, que fala isso, né? Que era como se fossem câmaras, né? Que ele ia percorrendo, né? Como se fosse para trás, né? Lóculos, né? E eu usei então esse princípio para chegar nessa janela da figura, né? Então isso aqui já é um desenho dessa série Obliteratio, né? Obliterar, esquecer, que tem ali uma bigorna, porque o que está sendo tratado é uma oficina do engenho do meu avô, uma serralharia, né? E começou numa dobradura simétrica, e eu fui quebrando a simetria depois, certo? Com essa possibilidade da leitura que a simetria vai puxando, né? Então, Carminha, que está aqui presente, que pode talvez até no final falar com muito mais propriedade alguma coisa sobre isso, né? Então, da simetria eu parti para a simetria, como se eu tivesse plano simétrico ali, que me propiciava, claro, uma leitura, é um bicho, é uma asa e tal, mas não era isso que eu queria, né? Então eu tinha que achar um defeito na simetria para poder trazer abrir esse lóculo da memória, né? E aqui estão as séries, depois viraram centenas de desenhos, eu não parei de fazer, né? E foi como se tivesse saído do presente, na época, e entrado realmente nessas topologias aleatórias. Então eu visitei as topologias aleatórias, escrevendo e desenhando, certo? E fui vendo como esse processo, ele era até febril, era uma coisa tão louca, né? No corpo, né? Que me dava uma euforia, né? Porque era como se realmente tivesse caído, né? Tinha uma espécie de vertigem, né? Todos os textos escritos
quase todos estão inéditos ainda, mas um ou outro eu incorporei num texto maior, que é um romance. E os textos também são assim, eles começam com uma visão de longe e vão se aproximando até um nível quase molecular, sabe? Eu chego na fibra de uma mesa, que eu não estou vendo, obviamente, que é óbvio que eu não tenho a memória nem visual nem nada daquilo, mas a possibilidade dessa anunciação dessa memória me permitiu isso, tanto no desenho quanto no texto. Bom, e aqui, para usar essa palavra que eu já falei, né, anunciação, como depois desse processo, né, eu fui, digamos, eu acho que eu quebrei o paradigma da memória. Né? Eu realmente me convenci que o que eu tratava na realidade era um conjunto de possibilidades inventadas, né, para um futuro, a partir de configurações possíveis que eu tinha de passado, né, de coisas que realmente tinham sido deletadas, apagadas, né, e outras que eu ia elaborando, inventando. Né? Então aquela noção original que eu tinha de uma memória quase física, como se dentro do cérebro tivesse uma sequência infinita, né, de fotografias, né, de cheiros, de sensações, eu desmanchei com esse fenômeno, com esse processo do trabalho chamado obliterácio. Né? E aí com isso veio uma possibilidade de trabalhar coisas mais abertas, né? E outras configurações de obras, lidando, digamos, com o passado, mas não mais usando exatamente a palavra memória. Né? Aí vem Sudorácio, Incerticedes, Léter, né? Sudorácio de suar. Incerticedes é um termo da paleontologia, que é aquele organismo que não tem uma classificação definida, não se sabe se era um fóssil de planta, de animal, o que é aquilo, ele tem esse nome, lugar incerto. Então algumas obras recebem essa classificação. Né? E Léter, aí da mitologia, o rio do esquecimento. Então só para a gente ver algumas, né, porque digamos são famílias de obras que têm esse aspecto. Então aqui, veja como eu fui caindo em umas armadilhas de complexidade para o trabalho, né, que às vezes me faz, claro, sofrer, até diante do galerista. Né? Eu fico mais difícil para as galerias, porque está tudo como uma corrente, não é imediato. Não é, por exemplo, ir no antiquário, que eu adoro, coisas antigas, e olhar no material interessantíssimo, vou comprar isso e fazer uma obra. Nunca é assim o processo. Depende de algo que é o interior a essa anunciação do gosto pela obra, do gosto formal, do gosto estético. Né? Então isso aqui é um corpo deitado. Então essa forma de corpo ela vai aparecendo em diversas obras. Né? E na realidade ele está suando, ele está exudando, né? Se chama Sudorácio. E eu vi uma conversa de duas pessoas que não era comigo, eu vi uma conversa alheia, e nessa conversa entre espíritas, uma pessoa dizia a outra como acontecia depois da morte, e falou de um jeito que me fez criar essa imagem, uma espécie de corpo flutuante, exudando coisas da sua existência, que não podiam passar para outro plano. E eu resolvi fazer essas exudações, e fiz em diversas configurações. Certo? Então, como respirácio, essas caixas, essas malas e caixas, exudam um vapor, uma coisa que não fala exatamente de um fato específico. E aqui tem mais um trabalho, esse é da família dos Incerticedes, né? É uma cadeira giratória tombada, né? Cuja sustentação era uma raiz. Então, tratando dessas memórias, entre aspas, ou desse fato do passado, arrancado. Né? E eu fui fazendo várias e depois caí na besteira de chamar uma de Léter, né? Que foi esse conjunto aqui como se fosse um despojo final. Eu disse, tá bom, eu já fiz vários, né? Eu vou fazer agora um leito de um rio, como se fosse um resto de uma enxurrada, essa obra é bem grande, né? Com todos esses passados arrancados e abandonados, né, pelo curso do rio da lembrança. Mas no dia seguinte eu já estava querendo outro curso de rio da lembrança e eu não consigo parar isso. Posso até dizer para vocês que é como se não tivesse nada daqui para frente, da frente do corpo mesmo, né? Que é o futuro, né? Andar para frente, fazer as coisas de amanhã, montar a exposição, vocês, fazer essa palestra, e é tudo do passado. E eu vou, de alguma forma, fazer um esforço contínuo para trazer esse passado e fazer dele o presente, o futuro. Né? É a sensação contínua
de que lá foi melhor, certo? Mas é pura falsidade, né? Mentira, porque eu sei que não foi, né? A cada dia eu estou melhor do que o dia anterior. Era muito ruim ser jovem, foi muito ruim ser criança, né? De uma certa forma, né? Então esse José Rufino falante e tal não existia antes, né? E isso é uma configuração, é uma construção de vida, né? Então eu sei que isso não é verdade, mas é por isso que todas as obras estão presas nesse fato que é anterior, certo? Então algo que vai se colocar como se fosse uma instauração completamente nova, eu não consigo atuar, falho, né, nisso, né? Essa é mais uma vista do leque, né? Bom, e depois vem essas memórias, ainda com esse nome aqui, né? Mais institucionais, políticas, e aí é um momento, digamos, que eu já me senti suficientemente maduro, talvez corajoso, né, para atuar diretamente nisso, né? Porque não dava antes. Não dava pela força pessoal, por aquilo que eu tinha que romper, do ponto de vista dos dramas ou dos dogmas particulares, para poder abraçar outras fronteiras que eram muito grandes, né? Então passei a fazer obras que culminaram com Plasmácio, onde as memórias ou os fatos do passado não tinham mais nada a ver comigo, aparentemente, e eu poderia, com esse processo inventado de ir no passado, me apropriar, às vezes rapidamente, de uma situação e atuar ali. Então, por exemplo, isso aqui é a instalação Lacerácio, que eu fiz para a Bienal do Mercosul, em 1999. Esse lugar que vocês estão vendo aí, como escritório, era o escritório do almoxarifado do Porto, de Porto Alegre, onde aconteceu a Bienal, nesses galpões chamados Deprec. Eu pedi para ir para lá 6 meses antes. E 6 meses antes da Bienal, eu entrei nesses galpões vazios, porque o Porto tinha saído de lá, e anotei tudo, né? Fotografei detalhes e recolhi os pedacinhos de papel, toneladas de graxa, né? De óleo e tal, e fui de volta para Paraíba. E escrevi um texto que tem esse título, Lacerácio, onde eu sou uma personagem que é uma espécie de chefe ali dentro daquele escritório, olhando para o entorno. E eu quase levei para a Bienal só o texto, mas terminei fazendo as duas coisas, né? E o texto, obviamente, é ficcional. Eu sou da Paraíba, não sou gaúcho, tenho quase nada de gaúcho em mim. E escrevi esse texto e foi tão estranho, né, porque um superintendente, sei lá, do Porto, foi lá perguntar quem era aquele, que caiu nas mãos dele, e ele queria saber quem era, se eu era filho de alguém que tinha trabalhado ali e tal. Eu disse, não sou daqui, sou da Paraíba. Ele disse, mas você escreve sobre as coisas que realmente se passam, né, se passavam nesse universo aqui. São detalhes, né, eu vou usar esse termo, uma espécie de tara, né, por tudo que está no entorno do trabalho, né? Então pedaço de gente, pedaço de alfinete, de graxa, de coisas memorando que vai, que vem. Então esse cidadão do almoxarifado viveu isso, né? E aí serviu muito para mim para ver o conflito também que existia entre o texto e o trabalho de artista plástico, né? Que às vezes para mim é insuficiente, certo, para certos discursos, né? Esse aqui foi o mesmo processo feito na Vale. Na época, o Museu da Vale ainda se chamava Vale do Rio Doce. Eu fui convidado pela Vale para ir para lá, com tudo que podia pedir, né, para fazer uma exposição no museu, e não levei nada. Fiquei viajando de trem, para cima e para baixo, fazendo perguntas e tentando recolher alguma coisa para trabalhar, e terminei fazendo a mesma coisa, sempre uma coisa meio dura, que eu acho, né? Eu encontrei esses papéis, que não está dando para ver aqui, são manuscritos, em folhas de caderno grande, que são os relatos dos vigias das estações de trem. E eu terminei conseguindo esses cadernos e trabalhei em cima, né? E são relatos extremamente fortes, né? Tem de tudo aí. Teve um fato assim, de uma pessoa atropelada pelo trem, até gente perdida, que não sabe quem objetos, enfim, todos os acontecimentos contados pelos vigias, contados para o chefe imediato, que não era sabido quem era. Então ele se reporta a uma sigla, senhor M3V, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro e tal. E um deles fazia arabescos, escrevia de madrugada provavelmente o recado para esse chefe,
estava ali registrado, enfeitava, desenhava tudo. Então eu gosto muito disso, né, de ir nessa camada, para usar a palavra que o Wagner usou, né, que desce numa sensação humana que está, digamos, mais nua, né, mais desnudada. Então, é por isso que às vezes demora. Porque eu não podia simplesmente pedir ao Museu da Vale que recolhesse lá coisas velhas para fazer uma instalação. Não daria certo. Eu tenho que sempre chegar no fato pessoal, gerar muitas vezes, inclusive, uma certa intimidade, inclusive para ter o direito de usar, porque isso é extremamente sigiloso. E agora estava exposto. Então precisou o diretor da Vale, o diretor da Fundação Vale, o curador, o diretor do museu, todo mundo concordar com isso. Então isso depende também de uma maneira de tratar as pessoas e de demonstrar para elas, convencê-las de que com isso a gente não vai ter uma agressão pessoal, uma humilhação, certo? Vai ter, por outro lado, uma possibilidade de tratar desse espírito humano, né, de uma outra maneira. Isso aqui são detalhes da mesma instalação, outros. E aqui é uma instalação chamada Náusea, onde eu fiz a mesma coisa a partir de viagens, recolhi papéis bancários do Banco do Nordeste e os próprios móveis e fiz esse corpo também deitado. E aí, mais uma vez, qual é o mote? Né? Todos têm esse mote oculto. Né? É a náusea de Sartre. Certo? Então não é um trabalho sobre Sartre, ou com Sartre, né? Mas é um motivozinho original que desencadeia o trabalho. Ele tem várias configurações, já foi mostrado aqui em São Paulo no MAC do Ibirapuera, num formato bem grande. E isso aqui foi feito, só para a gente está pulando aqui momentos e obras, né? Mas é só para falar dessa maneira de trabalhar com coisas que não são da minha cultura, não são do meu domínio, né? Mas que agora eu consigo, porque inventei essa coisa de percolar, né, as fímbrias, né, ir pelas canalículos e conseguir chegar. Né? Isso aqui é um presídio em Ushuaia, na Terra do Fogo. Foi durante a Bienal do Fim do Mundo. E eu recebi esse lugar, essas celas, né, para expor, já porque a curadoria sabia que eu fazia trabalhos políticos, e aí fui para o presídio. Né? E estudando sobre esse lugar, eu descobri que esse presídio, que era um presídio de presos comuns, tinha abrigado presos políticos da Argentina. E aí foi que eu criei. Eu fiz uma cama exatamente do tamanho da cela, parede a parede, e cada cela eu cortei essa cama de um jeito. Tinha uma com ela inteira, como se fosse um corpo se contraindo e tentando achar o seu lugar ali dentro. Né? Isso se chama Lex Oblivionis, que é um termo não sei se tem alguém aqui do direito internacional, né? Que mais ou menos significa que diante de uma situação, principalmente diplomática, né, não solucionada, por exemplo, uma guerra entre duas nações, e aquela ferida nunca foi resolvida, né, se estabelece isso, né, que é um esquecimento diplomático. Está tudo limpo, vamos passar para frente. Então esse termo, nessa obra, né, ele tem um duplo sentido, né, que é ao mesmo tempo de demonstrar que o fato aconteceu. Né. Então é um lex oblivionis ao contrário. Né. Então a pessoa que ia caminhando no corredor ficava vendo essa cama como se ela se mexesse, passasse de uma cela para outra. Infelizmente eu tenho uma documentação muito ruim, não tinha fotógrafo, não consegui ir lá, e quem fotografou foi um artista, um amigo na época, com a câmera que ele tinha, né? Patrick Hamilton, que é um artista do Chile. Bom, e aí por fim, digamos, depois de ter aprendido esse mecanismo, eu dei esse salto, né, bastante ousado, com essa obra que se chama Plasmácio, que foi já recuperado, digamos, ou munido, né, de uma aparente força, né, enfrentar o meu próprio trauma de infância, né, esse trauma da política. Eu, até 12, 13, 14, 15 anos, eu tinha pavor a verde. Adorava plantas, mas não podia vestir verde. Qualquer coisa verde numa pessoa me fazia tremer. Hoje você é palmeirense. Eu já dizia que era palmeirense quando era criança, porque eu adoro Palmeiras, né? Aqui está o Gerivais ali balançando. Então, se fosse para ter um time, seria esse por causa das Palmeiras.
Então essa coisa era tão forte, né, que gerava isso, né, quase uma convulsão, por exemplo, quando passava na frente da polícia rodoviária de carro, né, meus pais dirigindo, por exemplo, meu pai dirigindo, eu atrás, eu tremia, né, porque eu já tinha detectado de onde poderia surgir, digamos, o monstro, né, que eu fui configurando aos poucos, né. Então, para fazer um trabalho enfrentando exatamente isso, né, eu precisei maturar muito, né, pessoalmente. Né? E aí foi o que eu fiz com o Plasmácio. A partir do convite para participar da Bienal de São Paulo, eu achei que estava já suficientemente forte para isso. E disse para a curadoria, olha, vou fazer um trabalho político, né, sobre a ditadura no Brasil. E eu me lembro na época, principalmente o curador Alfonso Rugg, né, alemão, né, me disse, Rufino, isso já foi feito, né, por artistas do Brasil e tal, Barrio, enfim, Antônio Dias, que está aqui na apresentação. Eu disse, sim, mas isso ainda é um fato meu, ainda tenho de alguma forma direito a fazer isso, e eu quero atuar num campo que talvez eles não tenham, tido nem chance, que aconteceu muitas vezes depois, que é o desaparecido político. Né? Tá, o tempo está correndo, né? Vou acelerar. E aí o que eu fiz? Só para entender como a complexidade dessa coisa do processo de criação já estava, digamos, muito desenvolvido, né, nesse trabalho já em 2001, 2002. Eu simplesmente sentei e comecei a pensar, né, como se fosse paleontólogo, pesquisador. Né? Bom, eu tenho esse fato para tratar. Eu já sei que o que eu quero fazer é um trabalho sobre a ditadura no Brasil. Né? E como fazer, como materializar isso. Né? E aí comecei a pensar nisso, né? Qual é o fato, digamos, que poderia me gerar um trabalho que pudesse me propiciar contatos pessoais. Né? E aí lembrei dos desaparecidos políticos e o que eles tinham deixado, a saudade, né? Em quem perdeu. E aí pronto, ficou, o mote do trabalho era isso, era esse termo e essa sensação. Só que não era minha, eu não tenho um desaparecido político, meus pais têm amigos, mas não era uma sensação minha, eu nunca senti isso, não sei nem quem eram essas pessoas, né? E eu tinha que achar nos outros, e eu escrevi uma espécie de manifesto que eu saí mandando para determinados lugares, onde eu dizia, primeiro, que era um trabalho em torno dessa sensação, que eu queria deixar essa sensação emanar das pessoas, né? Mas eu não estava fazendo uma homenagem aos desaparecidos políticos. E não estava também tomando um partido. Eu, um artista do bem, fazendo um trabalho sobre o mal, que gerou os desaparecimentos. Eu não queria que o trabalho tivesse essa materialidade de tomar esse partido. É claro que eu fiquei muito tenso com isso, né? Primeiro porque achava que a expectativa dos meus pais era ouvir isso de mim. Vou fazer uma homenagem aos desaparecidos e tal, né? Obviamente, era a expectativa dos grupos mais políticos. Não das pessoas, não de uma mãe, de um filho que tinha um pai desaparecido, mas dos movimentos mais politizados, sim. Então, quando eu mandei esse tal documento, né, para a Anistia Internacional, o Grupo Tortura Nunca Mais, etc., alguns se assustaram. Né? Que é isso, né? Você tem direito de fazer isso, né? Faltava, aparentemente, uma espécie de respeito àquelas entidades que eram os desaparecidos. Né? As pessoas faziam assim, né? Muitas vezes tomavam um susto, né? O quê? Aí eu dizia, olha, o que é que você tem de papel, uma carta, um bilhete, um documento, qualquer coisa que está próximo disso? Foi no dia que desapareceu, um mês depois que você só pensava naquela pessoa desaparecida. Então eu estava procurando o impossível. Uma das pessoas que eu encontrei no Recife, que tem um filho desaparecido, que era muito irônico, além de me contar em detalhes vários tipos de tortura, que era uma forma de me testar, né, para ver se eu aguentava ouvir, porque a primeira coisa que ele olhou, quando ele me viu, disse, você é muito novinho, você não tem condições de fazer um trabalho sobre isso. E aí começou a narrar tudo que ele próprio tinha passado também, como preso. E depois, já rindo, me disse, bom, você é um doido. Primeiro, você está querendo dizer aí, porque eu mostrei inclusive uma coisa que eu pulei aqui, né? Entre o Sudário de Cristo e Hermann Rochard, tem um espírita que se chama Justino Skerner, que está aqui a capa do livro no meio. Esse Memento Mori, que dá título a um trabalho meu também.
É um poema longo, muito parecido com Augusto dos Anjos, só que é o contrário, né? Augusto dos Anjos vem depois. E é um poema espírita, ilustrado com manchas de Rorschach. Manchas que hoje a gente chama maneira de Rorschach, mas ele é do século XIX. Né? Rorschach só fez o teste de Rorschach porque descobriu Justinus Kerner. Parece uma loucura, né? Um psicanalista se basear numa coisa feita em sessão espírita, porque os papeizinhos dobrados com manchas eram levados pelas pessoas. Ele era médico espírita, como se fosse o seu ente, impregnado em papel. Então eu quis fazer isso, né? Era como se fosse um sudário, meio espírita e ao mesmo tempo psicanalítico, né? Foi a minha invenção e era o que eu falava para as pessoas, né? E esse homem depois me disse que isso, né? Você é doido, você está querendo papéis que não existem, porque a gente queimou tudo, todo mundo que tinha parentes envolvidos com essa história destruíram esses materiais, né? E depois ainda quer incorporar espírito de comunista em papel. Não, isso é louco mesmo. As duas coisas não existem, nem espírito de comunista, nem esses papéis que você procura, né? Mas, enfim, foi uma pessoa que colaborou bastante depois com o trabalho, né? Então foi muito difícil ficar nesse equilíbrio, sabe? De não deixar o trabalho virar um panfleto unilateral. Mesmo porque, inclusive, conversando com as pessoas ou lendo relatos, eu descobri coisas, de novo falando aqui para alguém da psicanálise, invertidas, né? Por exemplo, torturadores que se apaixonaram pelo torturado, que na verdade é uma coisa relativamente comum, né? Ou vice-versa, né? Então, as fronteiras entre bem e mal, né? A gente tem que se permitir sempre que elas sejam turvas, né? Porque senão a compreensão do fato, né, encolhe, né, diminui muito. E isso as comissões da verdade, né, muitas vezes não conseguem lidar com essa borda, e eu vou falar um pouquinho disso, eu espero, né, que vocês aguentem ainda. E aqui estão os três, né, o sudário de Cristo, que é uma dobradura também, é um lençol todo dobrado, manchado numa ponta. Né? As manchas espíritas de Kerner e uma prancha de Rorschach. Isso aqui é só para a gente ver na arte brasileira como a ditadura estava sendo tratada, né? Então existe, como Antônio Dias, uma espécie de iconografia do fato, né? No bairro já há uma sensação dessa inexistência do corpo, também tem um pouco esse mesmo mote, né, que eu usei no trabalho. Os circuitos ideológicos de Isildo também não são a corporificação do fato, né, mas conceitualmente, né, uma espécie de catalisador, né, para a revisão do fato. E aqui também nas cédulas, quem matou Exódio, por exemplo. Né? Ano passado, Cildo fez onde está Amarildo, certo? Refez esse trabalho. Né? Bom, e aqui são as primeiras imagens da instalação, do plasmácio. Ele ocupa várias salas. Esses papéis, então, no fundo das manchas à maneira de Rorschach, são documentos originais, diretamente dos desaparecidos ou dos seus parentes ou coisas relacionadas. Tem até pedaço de tese de doutorado, porque foi o que a pessoa me deu. Disse, olha, eu fui para a França, exilada, e estava lá escrevendo a tese enquanto meu marido estava desaparecido. Então é isso, tudo que eu posso lhe dar são os originais da minha tese, leve. E então tinha de tudo, né? Todo tipo de material. Esse é um detalhe daquela que parece uma cruz. São textos datilografados por Marcelo Mário Melo, um jornalista pernambucano, que foi um dos últimos presos políticos soltos no Brasil. Ficou preso em Itamaracá como se fosse um preso comum, esquecido. E relata nesses textos aqui, de forma codificada, né, toda a sua intimidade. E ele me doou esses materiais enroladinhos, isso é papel de seda, ele guardava nos furos na cela. E depois, quando foi solto, levou. E foi a primeira vez que, inclusive, a família viu lá no Recife, os filhos, inclusive, né? Porque tem fatos muito íntimos aqui que a família até hoje não sabe, né? E ficou tentando ler essa loucura que não entendia direito o que estava escrito ali. Então o trabalho vai se configurando de diversas formas. Esse aqui foi feito depois, já em 2005, no MAC de Niterói, e os papéis que estão nessa mesa foram doados por Lúcia Alves, a filha de um desaparecido, que já foi, inclusive, o governo já deu um documento, né, dizendo que matou Mário Melo.
Mário Alves, e a filha, né, Lúcia Alves, junto com a mãe, tiveram toda uma batalha, né, para descobrir enfim, o pai e documentaram a tortura, né? Então esses papéis têm os relatos originais das torturas ditas, por exemplo, por colegas de cela. E durante 5 anos eu tentei chegar até Lúcia Alves, que era uma pessoa completamente isolada do mundo, né? Não era ainda uma cidadã pública, né? E consegui, depois de muita tentativa, e pela primeira vez na vida ela saiu em público, foi na abertura do museu, fez um discurso passando a mão nessa mesa e transformou o plasmácio numa outra coisa, né? E, enfim, até hoje eu tenho um contato com ela e é uma pessoa que hoje é bastante atuante, inclusive nas comissões da verdade, né? Então, o fato, né, de fazer isso, ela própria disse, né, agora eu estou enterrando meu pai, durante a abertura da exposição no MAC, enquanto as pessoas tomavam champanhe, vinho, né? Para ela o processo era esse, né? Essa é uma outra vista, e aqui um detalhe de um desses documentos, né? Bom, e aqui, para a gente tentar encerrar, né, senão eu caio numa complexidade de tamanho, não consigo fechar, para ver se a gente consegue fechar no discurso exatamente que eu queria que virasse mais conversa, se a gente ainda tiver tempo, né? Que é, digamos, o poder que o trabalho intrinsecamente pode ter, independentemente, digamos, de uma configuração ideológica clara na obra. Então, será que deixando o trabalho no plano, digamos, talvez para ficar mais fácil de entender, conceitual, a gente consegue assimilar que ele carrega, certo? Digamos, um trâmite ideológico, né? Então, eu posso dizer a vocês que eu caminho cada vez mais para acreditar nisso, certo? Não que eu estou caindo na crença de que a matéria ou uma coisa que representa uma ideia que está ali pode ter uma espécie de aura, né, que emana uma coisa e as pessoas sentem, né? Não exatamente isso, né? Mas é baseando-me na história da arte. É acreditando que cada vez mais, por a gente ter já um conhecimento cada vez melhor da história da arte, de tudo que já foi possibilitado, por tudo, não vou dizer só pelas vanguardas, mas por toda a evolução da fruição dos sentidos. A gente não tem mais obras que são só para o olho, agora são para o tato, são para cheirar, são para ouvir, são para sentir com outras sensações, por exemplo, a sensação de equilíbrio, de pertencimento, de compreensão de tempo. Então está muito maior do que simplesmente a pintura ou a escultura para ser vista, né? E eu acho que já com tudo isso, a gente já tem a capacidade de ter, claro, públicos ainda pequenos em relação à humanidade, né? Mas já a possibilidade de ter essa voz do trabalho falando, né? Já que os trabalhos dependem, né, de conjunturas culturais, históricas e momentâneas, né? Então o meu trabalho carrega pedacinhos do trabalho de Barrio, de Antônio Dias, de Beuys, de Duchamp, de Malevich, que eu vou mostrar no final, né? De todos eles. Então, com a ajuda desses outros, talvez eu consiga, num trabalho que não está absolutamente onde está dito, né, verbalmente muitas vezes, de que trata, né, chegar nisso, né? Estou falando isso porque existe talvez uma tendência de grupos de artistas jovens, né, de ter trabalhos que também têm esses processos de pesquisa, de ir para um lugar, de levantar tudo. Mas para mim, muitas vezes, o final dele, do que se vê, a última Bienal de São Paulo tinha bastante isso, né, é uma espécie de relatório do fato, certo? Do processo, né? E aí, se a gente tira talvez desse entorno as informações, a gente não entende mais do que se trata, certo? Ou talvez o público menos instruído, digamos, em arte contemporânea, não consiga. Então eu ainda estou tentando me agarrar nisso, né? De que existe uma capacidade imbuída na própria obra, certo? E aí passa pelo campo formal, obviamente, né? Que possa carregar essa voz, essa espécie de ideologia contida ali dentro e que vai sendo transmutada, né, ao longo dos processos de vários trabalhos. A gente tem uma leitura que pode parecer mais explícita, né, de uma tortura, de uma relação, ali tem até uma cruz ali no meio dentro daquele frasco, daquele vidro, né?
E em outras obras, como essa daqui, que foi feita com pedras, é isso que eu estou falando, né? E pedaços de alvenaria recolhidos lá na Paraíba, nos lugares onde aconteceram conflitos durante as ligas camponesas ou antes de 1964. Então é como se fosse um plasmáceo. Essas pedras, na realidade, elas aparentemente carregam essa impregnação desse fato. Elas presenciaram, elas viram, elas sentiram o acontecimento. Mas não está dito aí. No trabalho não tem isso. Essa barra que eu construí em cada pedra foi feita com pigmento e mirra, como se cada uma fosse uma coisa meio tumular, e como se elas aflorassem de uma coisa, elas estão meio afogadas por essa mirra, né? Então tem uma crítica literária que escreve de vez em quando sobre artes visuais também, que visitou essa exposição, que tem curadoria de Moacir dos Anjos, e se chamou Cães Sem Plumas, prólogo, lá na Galeria Nara Rosa, já foi para Recife, e ele vai ampliar em várias versões, né? E Moacir chamou artistas que tratam dessas situações mais dramáticas e de certas categorias sociais que não têm voz. E essa teórica, crítica, que visitou a exposição, fez uma crítica muito pesada, onde ela pergunta, e diz, inclusive, né, que esses artistas não têm o direito de representar isso. E ela usa muito essa palavra representação, que é bastante recorrente no discurso de arte contemporânea, né? Leva em consideração, e eu vou levar sempre, né, toda a história dos colegas, o que os colegas fizeram. Nesse trabalho aí tem citação à arte povera, certo? Tem citação ao minimalismo americano. Claro, eu só fiz porque eu conheço isso. Se não conhecesse, como é que eu teria arrumado umas pedras no chão e teria chamado de arte? Então a gente não faz o novo, né? A gente faz o passado, reconfigurando, né? E aqui é um dos últimos trabalhos, Sublimácio, de 2014. Né? Isso foi numa Bienal lá em Caruaru, em Pernambuco, criada por um artista. E aconteceu num momento que eu estava completamente envolvido com essas questões das comissões da verdade, através dos meus pais. Né? E resolvi fazer esse trabalho, que, claro, pela imagem dá para desconfiar, que foi feito a partir da fotografia do Herzog morto, né, assassinado. E não está ali do lado colada a fotografia. Então algumas pessoas, inclusive colegas artistas, dizem, você não vai botar na sala, bota a foto para a gente ver. Não, certo? Então ainda estou nisso, né, que o trabalho, para mim, é melhor trabalhar com certos signos, que são inclusive universais, como a forca, né, e deixar o trabalho com uma abertura maior. E me prender a essa crença, que é quase uma coisa como uma religião, de que por si só ainda vai conseguir, certo, dar esse chamado recado. Né? Então ainda estou usando esse termo. Né? Para vocês terem uma noção, né, quando eu comecei a fazer meus trabalhos de cunho, digamos, depois viraram políticos, mas no começo dos anos 90 não se dizia isso, né? A gente tinha, pós-geração 80, fazer um trabalho de caráter político, uma citação, por exemplo, à ditadura do Brasil, era péssimo, era pejorativo, certo? Usar a palavra arte engajada era um negócio horroroso, né? Você estaria fora de tudo, né? Certo? E, então, de alguma maneira, até a nomenclatura, né, dos trabalhos em que eu uso falando, sempre volta e retoma isso, né? E, é claro, isso me limita um pouco a certas categorias, né, de exposições, de eventos, de curadorias. E aqui, para terminar, um dos trabalhos da mostra Dogma, lá da Central, na terça-feira, né, que é como se fosse um fechamento de tudo isso que eu tentei falar aqui, né, diante de tantas possibilidades e tantos caminhos. Né. É uma citação ao quadrado preto sobre branco de Malevich, que eu fiz essa inserção dessa foice e martelo. Isso é feito com pigmento e mirra dentro, né? Então é como se o trabalho, claro, pode ser, isso é metalinguagem pura, né? Mas não foi pensando exatamente nisso, né? Mas pensando no fato histórico,
certo? E como, por exemplo, eu fui acompanhando desde criança uma certa necessidade de uma arte panfletária, de algo que falasse nos anos 70, no começo dos anos 80, né, sobre o fato político, e o meu interesse já naquela época por coisas que estavam em outro plano, por descobrir, por exemplo, uma enciclopédia, um quadrado preto sobre fundo branco, e aquilo me chamar a atenção, e ler sobre aquilo, e ler um verbete muito pobre sobre suprematismo, e ficar pensando naquilo, né? Então, até pelo fato pessoal do próprio Malevich ter caído numa armadilha própria no final da vida, né, por não ter chegado nesse Supremo, porque parou no quadrado preto, que é uma figura, certo? Olhando para isso, a gente não está no Supremo, né, de jeito nenhum. Ele próprio disse que caiu numa espécie de negro de existência, né, existencial. É como se o argumento da vida, né, toda tivesse sido insuficiente, né? Mas é óbvio que não foi insuficiente porque não parou nele, virou motivo, né? Não foi usado, por exemplo, como estratégia política do universo russo, né? Porque faltou a compreensão de que a revolução pode estar na forma também, certo? Em tudo, né? Em todos os dados, e não apenas naquilo que é o panfleto ideológico mais claro, né, mais direto, né? Então eu prefiro ser mais lento e acreditar num tipo de trabalho que acontece depois, mas que não para de acontecer, certo? Que vai ter um contínuo, né, que vai se propagar em outros, né? Então essa balança, né, entre aquilo que é do íntimo, né, da criação do artista, do prazer pessoal, dos incômodos pessoais, até poderia citar o próprio Duchamp, da lida com o chamado coeficiente de criatividade, né, uma espécie de defeito que cada artista carrega, né, é que surge o trabalho, né? Então não é exatamente da imposição externa de um desejo de que o trabalho tenha uma função, certo? Então a finalidade mais amplificada dele depende, para mim, né, no meu caso, absolutamente de um contexto de arte, né, muito maior, ou seja, de tratá-lo como linguagem e não apenas como uma memória íntima, certo? Um fato, uma carta da minha tia, não sei o que, eu vou escrever aqui. Então isso é insuficiente para mim se não puder ter uma espécie de propagação, certo? E que consiga sair de mim, que eu seja esquecido e que a partir daí o trabalho aconteça de forma autônoma. É isso, pessoal. Muito obrigado.